meu aluno e minha aluna elegante. Um beijo enorme no seu coração. Hoje nós vamos trabalhar então um assunto interessante que são os ácidos. Ácidos que estão aí presentes em nosso cotidiano, não podemos deixar de percebê-los, certo? Então, para começar, nós vamos pensar em algum ácido aí que está presente no seu cotidiano, dentro do seu organismo, que você já ouviu falar muito, que é o ácido clorídrico. Perceba que o HCl, ele não tem oxigênio, ok? Vamos pensar em um outro ácido aí que você conhece. Você já foi meu aluno em laboratório, você já mexeu com alguns ácidos. Então, dentre eles, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, ok? Então, nós temos ácidos que têm oxigênio em sua molécula e ácidos que não têm oxigênio em sua molécula. Então, o que acontece? Nós temos, então, uma primeira noção, então, de ácidos, ok? Segundo Arrhenius, ácido é todo composto que, em presença de água, se ioniza e libera como único íon positivo o cátion H+. Então, percebe nesses exemplos que eu coloquei aqui, ó, o HCl, em presença de água, ele se quebra, né? Se transforma nos íons H+, e Cl-. O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, em presença de água, ele se ioniza e se separa, se quebra no seu cátion H+, e no ânion SO4 2-. Perceba que são 2 H+, e um SO4 2-. E o último exemplo que eu coloquei aqui, o HNO3, em presença de água, ele libera então o H+, e NO3-. Essas equações que eu acabei de fazer são as equações de ionização de um ácido. Bom, voltando ao assunto de ter ou não oxigênio na molécula, esses ácidos, então, nós podemos classificar em dois grupos, tá? Os hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio na molécula. Então, percebe aqui, ó, HCl, HBr, HI, HF, H2S e HCN, tá? Todos esses, eles não apresentam oxigênio em sua molécula. Então, são chamados de hidrácidos. Agora, nós temos os ácidos que possuem oxigênio em sua molécula, que são chamados de oxiácidos. Então, perceba que o H2SO4, o HNO3, o H3PO4, o H2CO3, todos esses ácidos, então, eles são considerados oxiácidos, porque eles possuem oxigênio em sua molécula, ok? E uma outra classificação que eu quero colocar para vocês é a seguinte: de acordo com o número de hidrogênios, né, presentes nesse ácido, a gente o classifica como monoácido, aquele que tem um H só, diácido, que tem 2 Hs, triácido, que tem 3 Hs, tetrácido com 4 Hs, tá? Então, vamos ver um exemplo, ó. HCl, monoácido, H2SO4, diácido, H3PO4, triácido e H4P2O7, tetrácido, ok? Alguns consideram poliácidos também. Bom, o que mais que nós podemos pensar? Se a gente for verificar a nomenclatura desses ácidos, então nós temos que separar nomenclatura dos hidrácidos e nomenclatura dos oxiácidos. Então, perceba aqui que eu coloquei vários exemplos de hidrácidos. Então, todo hidrácido, a nomenclatura dele é ácido, o nome do elemento e o final hídrico. Então, olha, HCl, ácido, o elemento não é cloro, então clorohídrico. Para não ficar as duas vogais juntos, então ácido clorídrico. HF, ácido fluorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. H2S,
Tudo que é de enxofre é sulfo, não vai falar sulfurídrico, tá? É enxofídrico. Então, sulfurídrico. Então, sulfurídrico, não, sulfídrico, ok? HCN, ácido cianídrico. Então, todos os hidrácidos é facinho a nomenclatura, é só colocar o nome do elemento e ajustar aí esse final hídrico. Agora perceba o quê? Que os oxiácidos, então, nós vamos recorrer àquela velha e conhecida tabela de Knox, tá? Que é essa aqui, ó. Então, a partir da família 4A, nós temos o NOx 4 e 2, 5A, 5 e 3, 6A, 6 e 4, 7A, 7, 5, 3 e 1. Então, quando eu for dar nome para um oxiácido, basta eu então olhar o NOx que esse elemento central possui. Então vamos pensar nesse ácido aqui, ó, H2SO4 e nesse outro ácido aqui, H2SO3. Se nós calcularmos o NOx do enxofre nesse primeiro ácido aqui, você olha o NOx do oxigênio, do hidrogênio e chega à conclusão que o enxofre aqui vale 6. Com o mesmo raciocínio, para o aqui de baixo, oxigênio menos 2, hidrogênio menos 1, e você chega então ao NOx de 4 para o H2SO3. Então, o enxofre está na família 6A, ou 16. E o NOx dessa família, então, é mais comum, né? O NOx positivo é 6 e 4. Então, você vai colocar para esse maior, como nos anidridos, terminico, então ácido sulfúrico, e o de baixo, ácido sulfuroso. Tá? Então assim vai para 4A, 5A e 6A. Quando chega na 7A, nós temos 4 valores diferentes de NOx. Então eu vou colocar aqui um ácido, ó, HClO4, HClO3, HClO4, HClO3, HClO2 e HClO1. Se nós calcularmos o NOx do primeiro cloro, percebe? Sempre calculando oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1 e multiplica pelo total. Então, nesse primeiro composto, o cloro está valendo 7, no segundo ele está valendo 5, no terceiro ele está valendo 3 e no último ele está valendo 1. Então, também nós seguiremos a nomenclatura dos anidridos. Então, o maior de todos, para diferenciar 7 do 5, a gente coloca um prefixo per e ico. O 5 é só ico. Então, nós vamos ter ácido perclórico, o de baixo, ácido clórico. E para diferenciar os dois menores, percebe que no HClO2, o cloro aqui está valendo NOx 3 e no HClO, o cloro está valendo NOx 1. Então, ácido cloroso e ácido hipocloroso, como então nos anidridos, ok? Agora, para a gente formar um ácido, quando for os hidrácidos, não tem outro macetinho a não ser decorar mesmo. Então, ó, HCl, HBr, HI, HF, HCN, H2S. Esses não tem como. Então, falou em hídrico, você lembra? Ah, são os hidrácidos. Então, é o elemento e o H. Da família 6A, então, são H2S, que é o sulfídrico, e o HCN. Então, infelizmente, esses a gente precisa decorar. Agora, quando terminar em ico e oso, você fica espertinho, tá? Então, por exemplo, ó, ácido nítrico. O que você vai fazer primeiro? Você vai pensar, olha, nitrogênio, o nitrogênio está na família 5A. Os NOx das 5A são quais mesmos? 5 e 3. Se eu estou falando do ácido nítrico, eu estou falando do NOx maior. Então, eu vou escrever aqui, nitrogênio 5+, vou formar primeiro o anidrido, oxigênio 2-, dou o abraço, então eu terei N2O5. Esse ainda não é o ácido. Anidrido, anidro, significa sem água. Então, eu acrescento uma molécula de água, então aqui, ó, mais H2O, então eu terei o ácido que? H2, N2,
O6, simplifico tudo por 2, terei HNO3. Então, assim a gente não erra um ácido que a gente precisar fazer. Então, vale para a família 4A, 5A, 6A e 7A. Sempre que falar ácido, faça o anidrido e depois acrescente água. Nós temos uma exceção que acontece com o P, que é o fósforo, e o AS, tá? Que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Perceba o seguinte. Então, o fósforo, a gente pode obter ácidos com diferente grau de hidratação, tá? Vamos fazer aqui um anidrido fosfórico. Então, fósforo está na família 5A. Pegamos aqui o P com NOx 5. Vamos dar o abraço aí com o oxigênio -2, P2O5. Então, esse P2O5 eu posso somar uma molécula de água, ou 2, ou 3. Percebe? Se a gente somar essas moléculas de água, nós teremos diferentes tipos de ácido. Então, pensa, ó, P2O5 mais uma molécula de água vai dar o quê? H2, P2O6. Então, a gente pode simplificar HPO3. Então, esse é o anidrido que uma água só, a gente vai dizer que é metafosfórico. Se eu somar no P2O5 duas moléculas de água, então vai dar H4P2O7. Não dá para simplificar nada. Então, eu terei aqui o ácido pirofosfórico. Então, um outro ácido já com um grau de hidratação um pouquinho maior que o primeiro. Agora, percebe esse exemplo aqui. P2O5 mais 3 moléculas de água, então ficará o quê? H6P2O8. Se eu simplificar aqui, então nós teremos H3PO4, que é o famoso ácido ortofosfórico. Mas a gente sempre omite esse prefixo orto e fala-se apenas em ácido fosfórico. Tá? Então, nós vimos aqui a formulação dos oxiácidos, certinho? Então, a nomenclatura, nós calculamos o NOx e analisamos se é íquo ou se é oso, tá? E na hora de formular, a gente também precisa avaliar o NOx. Primeiro você faça o anidrido e depois acrescente água. Esse jeito é um jeito melhor do que a gente ficar decorando, né? Tem livros que trazem, decora um NOx principal, põe O, tira O. Eu prefiro desse jeito aqui. Vocês, como são crias minhas, vocês já estão acostumados desde o 9º ano com essa nomenclatura. E é muito tranquilo que a única coisa que a gente precisa saber, então, de cor, é a tabela de NOx, que na verdade nem é tão de cor assim, certinho? Bom, eu espero então que quanto a ácido não resta dúvida para você, tá? Queria só dar mais um detalhe aqui, que é a respeito da força de um ácido, tá? A força de um ácido, então, é medido com a porcentagem de ácido que será ionizada, ou seja, que irá transformar-se em H+, e no respectivo ânion, tá? Quanto mais porcentagem de ânions e cátions eu tiver no meio aquoso, mais forte será esse ácido, tá? Então, para os hidrácidos, nós vamos decorar, tá? HCl, HBr e HI são ácidos fortes. O HF é moderado e o H2S e o HCN são fracos, ok? Agora, para os oxiácidos tem um macetinho. Nós vamos pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênio, ok? Então, se você pegar aqui, ó, H2SO4, quantos Os nós temos? 4. Quantos Hs? 2. Então, 4 menos 2, 2. Então, ele é um ácido de moderada a forte, certo? Se você pegar lá, por exemplo, H4P2O7, 7 Os menos 4 H3, ele é um ácido forte,
tá? Então, a gente considera, na verdade, assim, ó, entre 3 e 2, eles são fortes, tá? O 1 é moderado e o 0 é um ácido fraco. E os hidrácidos, então, a gente vai decorar, certinho? Bom, espero então que agora esteja tudo tranquilo. Seu livro traz algumas outras classificações para os ácidos, mas a título de curiosidade. Essas aqui são as mais importantes. Combinado? Um grande abraço e um beijo enorme no seu coração.